Olá, pessoal! Nesta videoaula, nós estudaremos os conteúdos da unidade 2 da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Nós veremos equilíbrio de corpo rígido e reações de apoio, que são conteúdos essenciais para fazer análise estrutural de elementos. A estrutura dessa aula está dividida nos seguintes principais tópicos: equilíbrio de corpo rígido, tipos de apoio, reações de apoio de vigas solicitadas por cargas pontuais, reações de apoio de vigas solicitadas por cargas distribuída uniforme, que são as cargas retangulares, e estaticidade das estruturas. Os objetivos desta aula são aprender a calcular forças aplicando os princípios de equilíbrio de corpo rígido, calcular a força resultante de carregamentos distribuídos retangulares e conhecer os tipos de apoio de elementos estruturais. Calcular as reações de apoio em estruturas planas. Porque nós estamos estudando as estruturas, elementos estruturais no plano, em 2D, não em 3 dimensões. Primeiro, em equilíbrio de corpo rígido, vocês devem estar se perguntando qual a diferença do equilíbrio de corpo rígido e do equilíbrio de ponto material. Lá em ponto material, nós desconsiderávamos a distância. Então, nesse caso, todas as forças atuantes em um elemento, eles eram consideradas em um único ponto. Agora, nós vamos ter que considerar a distância. Por quê? Porque nós vamos ter que considerar o momento de uma força, que é quando uma força gera um giro naquele elemento estrutural. Então, a distância aqui, ela não é desprezível. Então, os corpos rígidos não podem ser descritos apenas por um ponto, igual era o ponto material. São também conhecidos por corpo extenso. Vocês podem também ler em alguns livros descritos equilíbrio de corpo extenso. As dimensões não podem ser ignoradas e nós não consideramos todas as forças atuando em um único ponto, porque aqui o ponto de atuação da força no elemento importa, porque a distância de um determinado ponto de giro até essa força causa um momento. Então, é por isso que aqui na imagem, se vocês repararem, o ponto material, todas as forças estão em um único ponto daquele objeto, independente das suas dimensões, e já no corpo extenso, não. Nós não podemos colocar todas essas forças aqui em um ponto central, aqui, por exemplo, desse corpo extenso, que pode ser um elemento estrutural, por exemplo. Aqui, realmente, onde cada força está aplicada é que tem que ficar, para a gente conseguir fazer os cálculos. E essas considerações são devido ao aparecimento do giro, que é, na verdade, o aparecimento do momento fletor. Então, quando uma força, quando um corpo extenso é atingido por forças não nulas, ocorre o que chamamos de momento de uma força, que ele acontece, por conta de um giro que acontece no objeto. Então, aqui no caso, nós temos uma ferramenta que está girando o ponto B, que é o caso aqui do parafuso. Então, nós temos uma força aplicada na borda dessa ferramenta e uma distância até esse ponto de giro. Então, isso aqui tudo vira um braço de alavanca e vai tender a fazer o quê? Fazer o ponto B girar. E isso, então, é um momento devido a essa força F que está aplicada a uma determinada distância. Então, aqui, se vocês repararem, na fórmula, MF, que é o momento fletor, é igual a força vezes a distância, sendo que a força sempre tem que ser perpendicular à distância. Então, sempre tem que estar formando 90 graus, tá? Então, essa aqui é a representação do momento fletor. Então, sempre que falar de momento fletor, força vezes a distância. Então, se essa força aqui for de 10 newton, por exemplo, e a distância 2, o momento fletor em relação ao ponto B é 20 newtons por metro. Então, a unidade de momento fletor sempre vai ser a unidade de força vezes a unidade da distância. Então, newton por metro, quilonewton por metro e assim por diante. No caso aqui, sempre nós temos que ter um ponto de giro, porque, por exemplo, se eu considerasse o meio dessa ferramenta como um ponto de giro, o momento fletor desse ponto aqui já vai ser diferente, porque a distância muda. E se eu considerasse aqui exatamente no ponto A, onde essa força está aplicada, não aconteceria, o momento fletor, porque a força está exatamente nesse ponto. Então, na verdade, iria tender a deslocar, fazer uma translação que a gente fala, ou para baixo, nesse caso aqui para baixo, porque a força está para baixo, mas não iria girar, porque a distância é zero, A distância
dessa força F aplicada no ponto A é zero, né? Tá no mesmo ponto, então não teria momento fletor. Agora, então, sabendo que nós temos que considerar as dimensões e que existe também essa tendência de girar o objeto, nós temos que, nas condições de equilíbrio, também fazer a consideração de somatória de momentos igual a zero. Por quê? Nós temos que considerar que todas as forças, todas as tendências de movimento desse elemento estrutural têm que ser igual a zero, para que ele esteja em equilíbrio, né, esteja em equilíbrio estático, esteja realmente, né, sem se movimentar. Então, nesse caso, lá no equilíbrio de partículas, nós fazíamos somente somatória das forças resultantes, né, atuantes no ponto, igual a zero. Só que agora a dimensão importa, então nós precisamos das distâncias, e também tem o aparecimento do momento, né, que é esse giro. Então, no caso, né, nós também temos que fazer a somatória dos momentos causados pelas forças, né, ou também pode ter momento aplicado no caso. Então, a somatória de momentos tem que ser igual a zero, e tem que considerar o momento de todas as forças, sempre escolhendo um ponto de giro. Então, aqui agora, nós vamos colocar somatória de forças em x e em y, ou vertical e horizontal igual a zero, e a somatória de momentos também igual a zero. Então, aqui tem um exemplo, só para vocês entenderem com relação a uma barra, né? Então, aqui é uma barra horizontal demonstrada na figura, está apoiada por um suporte em um único ponto. Nas suas extremidades estão apoiados dois corpos de massa M1 e M2. Então, aqui tem uma barra com um único suporte e tem dois objetos, né, nas pontas. Então, no caso aqui, ele está demonstrando o peso próprio da barra, né? Tem algumas situações que a gente desconsidera, mas aqui no caso ele está considerando, que é o P. Tem o peso do objeto 1, do objeto 2, tudo são vetores, né, porque são forças. E tem também a reação que esse suporte vai causar na viga, porque quando você está solicitando, né, um elemento que está apoiado, a reação desse elemento é contrária, né, às demais forças ali. Então, eu tenho essa reação N aqui para cima. E aqui, o diagrama de corpo livre, somente com a barra, né, e as forças que estão atuando. Para que isso tudo esteja em equilíbrio, além de eu ter que fazer a somatória de forças, aqui no caso na vertical, porque eu tenho força na vertical igual a zero, eu também vou ter que fazer a somatória de momentos igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, fazendo a somatória de forças, considerando para cima como sendo positivo, então, para cima como sendo positivo, o que eu vou ter? O N positivo menos o P, menos o P1, menos o P2, igual a zero. Aí, eu estaria utilizando, né, a equação de equilíbrio para somatória de forças. Só que aqui eu também tenho que considerar o momento. E sempre quando eu vou fazer a somatória de momentos, tem que ser em relação a um ponto de giro, porque igual eu comentei com vocês antes, se eu mudar o ponto de giro, vai mudar o valor do momento, porque eu vou mudar as distâncias. Então, aqui no caso, a gente sempre tem que escolher. E como que a gente escolhe esse ponto de giro? Vai depender da incógnita que você quer, na verdade, ali, desconsiderar. Porque se eu considerar o ponto de giro em cima de uma incógnita, concorda comigo, por exemplo, se eu escolher o ponto do apoio aqui, o N não vai causar momento nesse ponto de giro. Então, no caso, eu consigo escolher alguma outra incógnita. Assim como se eu escolher o P, o P não vai causar o ponto de giro. Então, geralmente, a gente escolhe, né, o ponto de giro como sendo uma incógnita ali que eu não quero, né, descobrir ela naquele momento. Então, por um acaso, se eu tenho duas incógnitas e quero descobrir uma, eu escolho o momento em uma dessas incógnitas e vou descobrir o valor da outra. Então, nesse caso aqui, ó, vou considerar, tá, como realmente consideração, é o que nós engenheiros geralmente, né, consideramos na maioria dos livros, na maioria das situações, para reação de apoio e para equilíbrio de corpo rígido, é o sentido anti-horário como sendo positivo, tá? Então, todos os giros que causarem no sentido anti-horário são considerados positivos. Então, aqui no caso, né, eu coloquei aqui a força P1, P, P2 e o N, que é o equilíbrio, que é o diagrama de corpo livre, e vou escolher o ponto de giro como sendo o ponto do apoio, o N. Então, eu já sei que o N não vai causar momento, né? Ele vai tender a fazer o quê? Se eu tenho um ponto e esse N está empurrando, ele vai tentar a
a fazer uma translação para cima, né? Ele vai empurrar esse ponto, mas não vai fazer esse ponto girar, porque não tem distância, a distância é zero. Então, o que que vai causar momento nesse ponto de giro aqui, que é em cima do N? A força P1 vezes o D1, a força P vezes o D e a força P2 vezes o D mais o D2. Por quê? Porque é sempre a distância. Para eu considerar o momento fletor, é sempre a distância da força que está causando o momento, que aqui no caso é o P2, até o ponto de giro. Então, aqui no caso, eu tenho que considerar tudo isso aqui, que no caso é D mais D2. Então, toda essa distância, sempre até o ponto de giro. Então, aqui no caso, eu tenho o momento da força 1 girando no sentido o quê? Sentido anti-horário. Como que vocês conseguem enxergar qual o sentido que essa força está girando em relação a esse ponto? Tem a regra da mão direita, só que ela é um pouco confusa, né? A maioria acaba se confundindo com essa regra. Então, o que que vocês podem fazer? Eu gosto de pensar em duas formas. Ou vocês pegam a régua, coloca a mão de vocês no ponto de giro. Então, aqui está girando em relação a esse ponto. Essa força está aqui nesse canto. Para onde que está girando nessa barra? Está girando no sentido anti-horário. Então, ela é o quê? Positivo, porque é o anti-horário que a gente considera como positivo. Ok. A força P está girando no sentido horário, então ela é negativa. A força P2 também no sentido horário, então também vai ser negativa. Uma outra forma da gente conseguir enxergar isso é colocando, por exemplo, a ponta seca do compasso. Se você tiver um compasso em casa, por exemplo, coloca a ponta seca aqui e acompanha a força com a outra ponta que vai riscar. E vocês vão ver que esse giro vai acontecer no sentido anti-horário para o P1, horário para o P e horário para o P2. Também dá para enxergar o sentido que esse momento está acontecendo devido a essas forças. Então, por isso que aqui ficou mais o momento da força P1, menos o momento da força P2 e menos o momento da força P. E como que eu faria isso aqui? Né? Essa consideração considerando as distâncias. Então, fazendo a somatória de momento igual a zero, anti-horário, como sendo positivo, eu teria a força P1 vezes D1, positiva aqui no caso, né? Menos a força P vezes D e menos a força P, P vezes D mais D2. Porque eu tenho que fazer da força P2 até o ponto de giro. Tudo isso aqui igual a zero. Então, ficaria assim, né, se eu fosse considerar as distâncias aí do momento dessas forças. Então, aqui vamos agora para um exemplo numérico. Uma viga de 5 metros está apoiada por 2 pilares em suas extremidades, que possuem uma força resultante na vertical. Ok, então essa força resultante, na verdade, vai estar para cima. Já que essas forças estão para baixo, né? Como reação, elas vão para cima. Bem no meio dessa viga existe uma carga pontual de 50 newtons devido a outra viga que se encontra apoiada nesse ponto. Além disso, existe um objeto pendurado de peso igual a 10 newton nesse mesmo ponto. Desenhe o diagrama de corpo livre e calcule a intensidade das forças aplicadas pelos pilares na viga. Então, aqui eu tenho a situação real, né, que seria os dois suportes. Então, aqui, para eu conseguir desenhar, eu tenho a reação, vou chamar aqui de força 1. Tenho aqui a reação do outro apoio. E tenho aqui uma força de 10 newtons, estava, né? Isso, 10 newton para baixo. E tenho ainda a carga da outra viga no mesmo ponto de 50 newton. Ok, e ele
falou no exercício que essa força está exatamente no meio. Então, a distância aqui, no caso, é 2,5 e 2,5. Ok. Como que eu acho, então, a força F1 e a força F2? Aplicando as condições de equilíbrio. Então, eu vou fazer a somatória de forças igual a zero, no caso aqui na vertical só tem força na vertical, e a somatória de momentos igual a zero. Se eu fizer a somatória de forças, eu vou ter duas incógnitas, né, que é o F1 e o F2. Mas se eu fizer a somatória de momentos, eu consigo eliminar uma, né, escolhendo o ponto de giro exatamente naquele ponto. Então, no caso aqui, vou escolher poderia escolher ou a F1 ou a F2, né, exatamente o ponto aqui da F1, e o ponto da F2 como sendo o ponto de giro. No caso aqui, vou escolher o ponto 1 aqui, como sendo o ponto de giro. Então, a somatória de momentos no ponto 1 igual a zero, considerando anti-horário como sendo positivo, vai ficar a F1 não causa momento, porque a distância é igual a zero, tá exatamente no ponto, ok. O 50 newtons e o 10 newtons está girando no sentido horário, então eles são negativos. E o F2 no sentido anti-horário. Então, se eu pegar uma régua e pensar assim, aqui está meu ponto de giro, e eu aplicar essas forças aqui para baixo, sentido horário. A força F2 para cima, sentido anti-horário. Ou poderia pensar no compasso também. Então, no caso, vai ficar F2 vezes 5, né? Qual que é a distância do F2 até o ponto de giro? A distância perpendicular, 5. Menos 50 vezes 2,5 menos 10. Opa. Vezes 2,5. Tudo isso igual a zero. A única incógnita que eu tenho é o F2. Então, eu vou isolar o F2. Vai ficar F2 é igual a 50 vezes 2,5, 125. Portanto, o F2 vai ser igual a 150 dividido por 5, que vai ser 30 newton. No caso aqui, positivo. Se é positivo, significa que o sentido que eu adotei nessa força aqui, F1, está correto. Se fosse negativo, significaria que o sentido é ao contrário. Tá, achei a força F2. Mas como que eu vou achar a força F1? Somatória de forças. Peraí. Somatória de forças na vertical, ou em Y, igual a zero. Vou considerar para cima como sendo positivo. O que que eu vou ter? Vou ter o F1 para cima, então ele é positivo, menos o 50 para baixo, menos o 10, porque está para baixo, mais o F2, que eu já encontrei o valor, né, que é 30. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou ficar aqui com menos 60 mais 30. Menos 30 passa para o outro lado. Vai ficar que o F1 é igual a 30 positivo, né? Porque passou para o outro lado. Newton. Então, o F1 também está correto o sentido que eu adotei. Também é para cima. Faz sentido isso? Vamos parar para pensar. Eu tenho aqui uma barra em que eu tenho duas forças no meio dela, puxando 60 newtons para baixo. Então, essas duas forças somadas
para cima, tem que também dar 60 newtons para que fique em equilíbrio estático. Então, aqui nós fizemos, né, um exemplo de equilíbrio de corpo rígido. Se vocês observarem, as reações de apoio que nós veremos na sequência, na verdade, nada mais é do que a aplicação do equilíbrio de corpo rígido, só que, na verdade, já em um elemento estrutural. Então, por isso que vamos continuar, que vocês vão utilizar a somatória de momentos e a somatória de forças diversas vezes ainda aqui nessa aula e ao longo dos estudos de vocês na disciplina também. Agora, vocês vão aprender sobre os tipos de apoios existentes, né, para os elementos estruturais. E a partir de agora, vocês vão começar a reparar, né, quando estiverem dentro de uma estrutura, de uma edificação, passarem algum viaduto, vocês vão começar a reparar quais são os tipos de apoio, né, que essas estruturas estão, né, ali sendo submetidos, enfim, vocês vão começar a reparar, né, qual que é a função dele, o que está acontecendo, qual é o tipo dele, qual é o gênero dele, isso é legal, porque faz vocês se perguntarem, né, como que as estruturas estão ali sendo submetidas, até mesmo as cargas, comecem a reparar, né, nesses elementos estruturais. Então, vamos lá. Antes de falarmos dos tipos de apoio, é importante que vocês saibam que nós podemos considerar as estruturas, os elementos estruturais no espaço, né? Então, em 3 dimensões. Então, aqui no caso, no espaço, né, a gente fala que existem 6 possibilidades de movimento, que seria o grau de liberdade que esse elemento estrutural tem para se movimentar. Então, no caso, no espaço, nós teríamos 3 dimensões, então são 3 planos. Em cada uma dessas dimensões existem 3 possibilidades, então 3 graus de liberdade em cada um desses planos. Tá, só que, no caso, nós estamos estudando estruturas em um único plano, que é uma estrutura em 2D. Então, sempre que quando nós estamos estudando os elementos estruturais, nós estamos fazendo o quê? Considerando horizontal e vertical. Por quê? Estamos considerando em um único plano. E o que um objeto pode fazer nesse plano? Então, aqui no caso, peguei aqui uma barra, né, uma régua para mostrar uma barra. Esse elemento, ele pode se movimentar na horizontal, né? Ele pode se movimentar na vertical e ele também pode girar. Então, nós falamos que no plano nós temos 3 graus de liberdade. Então, eu tenho o quê? 3 possibilidades, então é 3 graus de liberdade que a gente fala. 3 possibilidades de movimento, na horizontal, na vertical e o giro. E como que nós fazemos para esses elementos não se movimentarem? Colocamos os apoios, que nós também conhecemos como vínculos. Então, no caso, nós colocamos os apoios para restringir essas possibilidades de movimento. Então, aqui no caso, ó, graus de liberdade no espaço, né, que no caso seria em 3 dimensões, e no plano, que é o que nós estudamos nessa disciplina. Então, é por isso que, se vocês repararem, né, nós estamos aplicando somatória de forças na horizontal igual a 0, somatória de forças na vertical igual a 0, e a somatória de momentos igual a 0, sempre em relação a um ponto. Ok, então isso aqui significa que eu consigo restringir os 3 graus de liberdade que eu tenho no meu plano. E para isso, né, nas estruturas, nós utilizamos os apoios. Então, as funções, uma das funções, né, a principal função dos apoios é restringir o grau de liberdade das estruturas por meio das reações nas direções dos movimentos impedidos. Então, na verdade, é o quê? Ele vai restringir a tendência de movimento na estrutura, seja esse deslocamento na horizontal, deslocamento na vertical, ou esse giro, né, que também ali é devido às forças por causa do momento fletor que a gente estudou há pouco. Claro, tem a função estática de transmitir cargas ou forças, né, também é uma das funções dos apoios, e eles são classificados dependendo do número de movimentos que ele vai impedir. Então, no caso aqui, se eu tenho um elemento que ele está sendo apoiado e eu estou fazendo uma força para baixo,
para que esse elemento fique em equilíbrio, esse apoio vai ter que fazer o quê? Uma força para cima para impedir. É por isso que aqui está falando, ó, por meio de reações nas direções dos movimentos impedidos. Então, se eu tenho uma força empurrando para baixo esse elemento estrutural, eu vou ter que, se eu quero impedir o movimento na vertical, vou ter que fazer uma força contrária para impedir e aí equilibrar. Claro que tem que ser a força de reação exatamente igual a essa que está sendo empurrada. Ok, aqui no caso eu impedi o da vertical. Se está acontecendo uma força na horizontal, para eu impedir que isso aconteça, eu tenho que colocar uma força na horizontal também. Então, é por isso que sempre vai estar, a direção que você quer impedir é a direção que vai ter que estar a reação desse apoio. Se eu quero impedir o momento, então, no caso aqui, eu tenho uma força que está causando um momento por causa desse braço de alavanca aqui na minha mão, né, o meu ponto de giro. Essa força que eu estou fazendo para baixo está girando a minha mão, nesse caso aqui. Então, nesse caso, para eu impedir esse movimento, né, de momento fletor, o que eu vou ter que fazer? Fazer um movimento contrário nessa minha mão aqui para conseguir equilibrar esse elemento. Então, no caso, eu vou ter uma reação de momento fletor para impedir o momento fletor dessa força aqui nessa borda. Então, nós vamos estudar agora os tipos de apoio. Então, aqui existem apoios do primeiro gênero, que é considerado como simples, do segundo gênero, que também é conhecido como fixo, e do terceiro gênero, que é o engaste. Vamos ver, então, agora cada um desses apoios. Os apoios do primeiro gênero, eles impedem o deslocamento somente em uma direção, então ele tem somente 1 grau de liberdade impedido. Então, aqui, ó, 1 grau de liberdade impedido, por quê? Só tem uma reação. Então, uma reação de apoio e ele é livre para rotacionar. Então, nesse caso aqui, essa é a representação, né, do apoio simples, que é o do primeiro gênero ou primeiro grau. E eu tenho somente uma reação de apoio, claro, na direção que ele quer impedir. Esse apoio poderia estar na horizontal e impedir o movimento na horizontal. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? O apoio está impedindo na vertical, nesse exemplo aqui. Poderia estar impedindo também na horizontal. E está livre para rotacionar essa barra. Nessa barra ainda pode fazer isso aqui, tá? Então, uma reação de apoio. Aqui está a representação prática, né, de apoios, aqui no caso em estruturas de pontes e viadutos, em que por conta da vibração, né, da carga dinâmica ali que os carros causam, né, na estrutura, para que ela não fique tão rígida, esse apoio aqui, ele permite o deslocamento horizontal. Claro que não é um deslocamento muito longo, mas permite, né, em questões de milímetros ali, ele se deslocar. Então, aqui no caso, ele vai se deslocar daqui até aqui, né, minimizando ali um pouco da rigidez dessa estrutura. Então, nesse caso aqui, eu tenho um apoio do primeiro gênero, um apoio simples, e eu tenho uma reação de apoio na vertical. Então, nesse caso aqui, essa estrutura, ela pode tanto se movimentar na horizontal, quanto... Então, ela pode fazer tanto isso aqui, se movimentar na horizontal, quanto rotacionar, tá? Só está impedido em uma direção. O apoio do segundo gênero, ele tem 2 graus de liberdade impedido. Então, nesse caso aqui, ele restringe a translação do elemento, ou seja, o elemento aqui, ele não pode nem se movimentar na vertical, nem na horizontal, isso está impedido, os 2 movimentos estão impedidos, porém, ele ainda é livre para rotacionar. Então, aqui, 2 graus de liberdades impedidos, 2 reações de apoio, livre para rotacionar. Se vocês observarem aqui, esse exemplo aqui de apoio do segundo gênero, essa estrutura aqui, ela não vai subir nem descer, obviamente, né? Não tem como flutuar aqui, mas ela não vai se movimentar na vertical e ela também não vai se movimentar na horizontal. Ela está impedida de fazer esses tipos de translação. Porém, ela pode rotacionar. Óbvio que não é, né? Estou já exagerando, mas ela pode ali ter pequenas vibrações para rotação. A mesma coisa para essa estrutura e o mesmo exemplo dessa outra estrutura dessa ponte. Então, aqui nós temos 2 reações de apoio. Poderia também estar na horizontal, né? Não tem problema nenhum, ou estar inclinado. O importante é vocês saberem que sempre, né, quando eu tiver um apoio do segundo gênero, tem 2 reações de apoio para impedir esses movimentos. Então, aqui, a representação da reação de apoio da vertical e da horizontal.
Um exemplo também de um apoio do segundo gênero é a gangorra. Então, esse apoio da gangorra é um apoio do segundo gênero. Nós temos aqui um elemento linear, que é a barra, né? E então essa gangorra, ela não pode, né, se movimentar na horizontal, está impedido, né, está fixo. Não pode se movimentar na vertical, mas pode rotacionar. Então, é um exemplo do apoio do segundo gênero, ou apoio fixo, né, que ele realmente está fixo para esses tipos de translação. Já o apoio do terceiro gênero, ele é o apoio que impede os 3 graus de liberdade. Então, aqui no caso, esse tipo de apoio, ele elimina a possibilidade de movimento no plano. Então, ele vai ter o quê? 3 reações de apoio, porque ele vai impedir o movimento na horizontal, na vertical e também a rotação. Então, aqui é aquele exemplo que eu falei há pouco aqui com vocês, da minha barra, em que se eu aplicar uma força, eu vou ter que fazer uma força de reação em momento. Então, aqui é muito importante vocês prestarem atenção, porque no engaste, né, que é o apoio do terceiro gênero, que tem essa representação aqui realmente, porque ele vai estar fixo, no engaste eu tenho uma reação que é uma reação de momento, e ele não é mais uma reação que é uma força, tá? Ele é um momento, então ele tem um giro. Mas ele é um momento aplicado, ele não é uma força vezes a distância, ele já é uma força que é um momento. Você não vai fazer ele vezes uma distância, porque o momento fletor é força vezes distância. Ele já é um momento, ele não é uma força vezes uma distância. Então, ele já é uma reação de momento. Então, aqui, ó, impede qualquer movimento de corpo livre, né? Imobiliza completamente o elemento estrutural e é conhecido como engaste. Ok, então 3 graus de liberdade impedido, 3 reações de apoio e aqui não está livre para rotacionar, porque ele segura. Então aqui tem um exemplo, né, de um engaste. Então essa estrutura está fixa, ela não pode rotacionar, né, está preso aqui realmente e não pode nem se deslocar para nenhum dos 2 planos. Aqui também é a mesma coisa, não vai rotacionar, nem deslocar, nem para vertical e nem para horizontal. Então, aqui no caso, eu tenho a vertical como reação de apoio, a reação na vertical, a reação na horizontal e o momento fletor, que é também uma reação de apoio. Um exemplo muito comum, né, de se observar são as vigas engastadas, ou essas escadas aqui, né, que possuem várias vigas, assim, digamos que engastadas. Então, aqui no caso, eu tenho uma extremidade livre e uma viga engastada. Como que eu consigo fazer que essa estrutura fique estática, né, e estável? Eu tenho as forças, né, que vão sendo aplicadas aqui a hora que a gente vai subir a escada, só que eu vou ter as reações de apoio. Então, são 3 reações, a da vertical, a da horizontal e a do momento fletor, que vai impedir essa estrutura, né? Então, aqui, essa viga está engastada, né, aqui é a parte engastada. Então, fazendo uma síntese dos tipos de apoio, nós temos o simples, primeiro gênero, o fixo e o engaste, segundo gênero e terceiro gênero. Os símbolos. O simples, ele fica sempre com esse vão aqui no meio, indicando que ele pode, né, se deslocar nessa direção, ou então com essas rodinhas, que significa, né, que ele pode se deslocar para essa direção. Aqui, o símbolo, né, e aqui também tem as reações, no caso tem uma única reação na direção do momento impedido, e o exemplo prático. O fixo, que é o do segundo gênero, tem 2 reações, a representação dele já é uma representação fixa, né, não fica aquele espaço, nem a rodinha, porque ele não pode se deslocar nas 2 direções, na vertical e na horizontal, né, tem 2 movimentos impedidos, e pode rotacionar. E o engaste, que ele realmente, né, vai impossibilitar ali os 3 graus de liberdade, as 3 possibilidades de movimento. Então, eu vou ter 3 reações de apoio, né? Então, 3 momentos impedidos e aqui, no caso, o exemplo, né, da escada ali com as vigas engastadas. Agora, vamos estudar as reações de apoio, que agora nós já sabemos os tipos de apoio existentes, para as cargas pontuais, que na verdade vai ser a aplicação prática do equilíbrio de corpo rígido nos elementos estruturais. Então aqui, encontre as reações de apoio da viga a seguir. Então nós temos uma viga que está sendo solicitada por 2 cargas verticais e uma horizontal. Em vigas,
na prática, não é tão comum que tenha carga horizontal. Mas é importante vocês, né, fazerem alguns exercícios com carga horizontal em viga, porque posteriormente, em outras disciplinas, vocês vão estudar pórticos. E aí, os pórticos, a carga horizontal em uma das barras é uma carga vertical na outra barra. Então, nesse caso, né, é importante vocês verem aqui também forças horizontais para que vocês se lembrem delas, né, depois e também saibam calcular. E se caso ocorra, né, uma força horizontal, vocês sabem, né, fazer esse tipo de consideração. Então, aqui no caso, encontre as reações de apoio, nós temos 2 apoios. Quais são esses tipos de apoio? Temos um apoio simples e um apoio fixo. Então, eu tenho uma reação de apoio e 2 reações de apoio. Então, eu vou chamar aqui de VA, VB e HB. Então, eu tenho no apoio simples uma força de reação, que é o VA, na vertical, e no apoio fixo, VB e HB, que ele vai o quê? Fixar os 2 movimentos de translação, tanto na vertical quanto na horizontal. E agora, como que eu faço para calcular as reações de apoio nesse caso? Aplico as condições de equilíbrio, lá do equilíbrio de corpo rígido. Então, eu vou aplicar somatória de forças na vertical e na horizontal e a somatória de momentos, que eu tenho que fazer o quê? Escolher um ponto de giro. Então, aqui no caso, como eu tenho 3 incógnitas, digamos, eu tenho o VA, o VB e o HB, eu posso escolher um ponto de giro para eliminar uma incógnita e conseguir escolher a outra. Então, eu posso escolher o ponto de giro ou o VB ou o VA, ou o ponto A ou o ponto B. Tanto faz. Se você escolher um e escolher o outro, poderia também fazer nos 2, sem problema nenhum. Então, no caso aqui, eu vou escolher o ponto B. É importante que eu tenha noção que tanto se eu escolher o ponto A quanto o ponto B, o HB, que é essa força na horizontal, e o 10, não causam momento. Por quê? Porque eles estão na mesma linha de ação, ó. Então, eles não têm distância que são perpendicular, né? Não tem distância perpendicular até esse ponto de giro. Se não tem distância, não tem momento fletor. Então, vou fazer aqui a somatória de momentos no ponto B igual a 0. O que eu vou ter? Anti-horário como sendo positivo. Eu vou ter, estou considerando este ponto, o 20 vezes 1, causando momento nesse ponto aqui. Então, no caso aqui, tá o ponto, né? E eu estou causando momento nele. Então, 20 vezes 1, distância perpendicular. Tenho o 10 vezes o 3. E tenho também o VA lá na ponta, horário, né? Vai ser negativo, daí no caso, vezes 4, que é toda a distância. Então, a distância do momento fletor é sempre da força que está causando o momento até o ponto de giro, não pode esquecer. Então, aqui no caso, eu vou ter o 20 vezes 1 mais o 10 vezes o 3, que é aqui, ó, o 2 mais o 1, e depois o menos o VA, vezes 4, igual a 0. Então, eu vou ter aqui menos VA vai ser igual a 20 mais 30, vai ser 50. Vou passar para o outro lado, menos 50, dividido por 4. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar positivo e positivo. Eu vou ter, então, que o VA é igual... 22,5? Você corta, né? Corta. 12,5. Hã? Ah, tá certo, 12,5. Nossa, tô louca, né? Ó, se fosse 2. VA igual a 12,5 quilonewton. Tem que sempre olhar a unidade que está. No caso, aqui está em quilonewton. Então, o VA é 12,5 quilonewton.
E agora, para descobrir o VB, posso aplicar somatória de forças na vertical igual a zero, considerando para cima como sendo positivo. Então, o que eu tenho para cima? O VA, que eu já sei o valor, né, que é 12,5, então já vamos colocar aqui o valor do VA. Então, aqui, 12,5 para cima, então positivo, menos o 10, menos o 20, mais o VB. Tudo isso igual a zero. Isolando o VB, eu vou ter menos 30, passa para o outro lado, mais 30, menos 12,5. Então, o VB vai ser igual... É 17, né, doida? Gente, ficou ruim. O VB vai ser igual a 17,5. Descobri, então, as duas reações de apoio. E se eu fizesse a somatória de momentos no ponto A? Vamos ver se eu conseguiria descobrir corretamente? Então, para fazer a conferência, fazendo a somatória de momentos no ponto A, nós temos a somatória de momento em A igual a zero, anti-horário como sendo positivo. O que eu vou ter? Vou ter o VB vezes 4, positivo, né? Porque está girando no sentido anti-horário, então tá certo, é o sentido que nós estamos considerando como positivo. E nós temos o 10 tendendo a girar o ponto A aqui com a distância de 1 e o 20 com o braço de alavanca aqui de 3. Também, ó, sempre 90 graus a força e a distância. Então tá, então menos 10 vezes 1, que vai ficar 10, menos 20 vezes 3, que vai ficar 60, igual a zero. Então, aqui no caso, vou ter VB é igual a 70 dividido por 4. Então, VB vai ser igual a 17,5 quilonewton. Conferimos e deu exatamente, né, o mesmo valor. E faltou agora a reação HB na horizontal. Como que nós fazemos, então, para saber o valor de VB na horizontal? Vou apagar aqui para que a gente consiga fazer. Somatória de forças na horizontal, ou em X, igual a zero. Para a direita, como sendo positivo. O que eu tenho para a direita? Eu tenho o 10 quilonewtons, que está aplicado ali no ponto... Deixa eu apagar aqui a unidade para não ficar... Nós temos o 10 quilonewtons para a direita, então ele é positivo, menos o HB, igual a zero. Então, passando para o outro lado, o HB vai ser igual, menos HB vai ser igual a menos 10, multiplica tudo por menos 1, HB é igual a 10 quilonewtons. Isso aqui significa que esses valores são positivos, então, os valores indicados, né, o sentido, né,
dos meus vetores indicados para as reações de apoio estão corretos, nenhum está com sentido invertido. Então, o VA realmente é para cima, o VB é realmente para cima e o HB é realmente para a esquerda. Se fosse negativo, significaria que eu adotei o sentido ao contrário, né? A direção é sempre a mesma, mas o sentido seria ao contrário do adotado. Mas aqui, no caso, está tudo correto. Então, o VA é 12,5, o VB 17,5 e o HB igual a 10. Agora, vamos para o segundo exemplo, que também pede para calcular as reações de apoio. Então, nós temos aqui um apoio simples e um apoio fixo. Então, eu vou ter uma reação de apoio no ponto A, na vertical, né, por conta do desenho do apoio, e duas reações no ponto D, né, então eu vou ter o VA, o VD e o HD. Então, nesse caso, eu preciso descobrir o valor dessas três reações de apoio. E também, né, vou fazer equilíbrio de corpo rígido. Então, ou seja, vou aplicar as condições de equilíbrio. Somatória de forças na vertical e na horizontal igual a zero, somatória de momentos. Vamos começar pelo momento, porque a gente consegue eliminar uma das incógnitas para descobrir a outra. Então, eu posso fazer a somatória de momentos ou no ponto A ou no ponto B, no ponto D de dado, né? É igual a zero. Então, aqui no caso, vamos fazer no ponto A, dessa vez. Então, vamos fazer somatória de momento no ponto A igual a zero, anti-horário como sendo positivo. Então, o que eu tenho causando momento no ponto A? O 10 não causa, porque está na mesma linha de ação, então não tem distância na vertical. O HD também não causa, porque está na mesma linha. O VD já causa, né? E no sentido anti-horário, que é o que a gente adota como positivo. Então, no caso aqui, o VD, ele vai, se a gente colocar, por exemplo, a ponta seca do compasso e colocar para desenhar aqui no sentido do VD, ia colocar para lá, que é o quê? Anti-horário. Então, VD, qual que é a distância do VD até o ponto A? É o 1 mais o 2 mais o 1. Então, aqui no caso, vai ser o VD mais 4. VD vezes 4, mas não, vezes. Força sempre vezes a distância. Então, 1 mais 2 mais 1, 4. VD vezes 4, menos 15 vezes 1 e menos 30 vezes 3. Por que menos? Porque aqui, se a gente colocar ou a ponta do compasso seca e riscar, vai dar o sentido horário, ou se considerar aqui a minha mão, né, na régua, também vai dar no sentido horário. Então, aqui no caso, menos 15 vezes 1 menos 30 vezes 3. Igual a zero. Tenho as três forças causando momento, tenho ali as três considerações. Então, o VD vai ser igual a mais 90, né? Tô passando aqui o menos 90 pro outro lado, mais 15, tudo isso aqui dividido por 4. Então, isso vai me dar que o VD vai ser igual a 105 dividido por 4. 26,25. Tenho aí o valor da minha primeira reação de apoio. Agora, eu posso fazer a somatória de forças na vertical igual a zero, considerando para cima como sendo positivo. O que eu vou ter? O VA mais o VD, que está para cima, menos o 15, menos o 30. Então, VA mais o VD, que está para cima, só que eu já sei o valor. Se eu tivesse encontrado negativo, aí eu consideraria negativo aqui ou inverteria o sentido. A gente já vai entender aqui um pouquinho com relação ao sinal de negativo no vetor. Então, aqui no caso, deu positivo e ele está para cima, então tá tudo certo. Positivo, 26,25 menos o 15
menos a força de 30, tudo isso igual a zero. Então, o VA vai ser igual a mais 45, que aqui, no caso, vai dar menos 45, passa para o outro lado mais 45, menos 26,25. Portanto, o VA vai ser igual a 18,75. quilonewtons. Falta agora o HD, que é na horizontal. Então, vou fazer a somatória de forças na horizontal igual a zero, considerando para a direita como sendo positivo. Então, o que eu vou ter para a direita? Nenhum dos dois, então ambos são negativos. Estou olhando aqui agora todas as forças que estão na horizontal. Então, menos 10 e menos HD igual a zero. Passando para o outro lado, HD vai ser igual a menos 10 quilonewtons, porque na verdade vai ficar menos HD, passa para o outro lado, mais 10, multiplica tudo por menos 1, HD é igual a menos 10 quilonewtons. Reparem que aqui a reação de apoio deu um valor negativo. Isso significa que o sentido que a gente adotou para o HD, ele está ao contrário do que ele realmente é. E aí é que temos que tomar cuidado. Faz sentido isso? Faz, né? Porque, na verdade, eu tenho essa barra aqui, que é a nossa viga, e eu estou puxando 10 quilonewtons. Então, significa que, para eu manter em equilíbrio, eu também tenho que puxar, né? E essa viga aqui estaria em tração, que a gente fala, né? Está puxando aqui, esticando essa viga. Eu poderia ter adotado já o HD para fora, já tendo noção que ele seria para fora? Sim, eu poderia ter já adotado ele para direita, e aí ele já me daria um valor positivo, não teria problema nenhum. Mas, se por um acaso eu adoto para a esquerda e ele dá negativo, eu sei que o sentido está contrário. A direção vai ser sempre a mesma que a horizontal, mas o sentido está contrário. Aí temos que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Ou eu mantenho para a esquerda e coloco que o HD é igual a menos 10, mantenho o sinal de negativo, ou eu inverto e coloco que o HD é 10. Por quê? Se eu inverto o sentido do meu vetor e coloco o negativo, dá a impressão que, na verdade, o correto é para o outro lado. Então, ou eu mantenho para a esquerda com o sinal de negativo, ou eu coloco para a direita com o sinal realmente de positivo, que significa que esse vetor aqui realmente está para o sentido correto e esse aqui está com o sentido invertido. Então, sempre façam essa consideração, porque depois, né, em pórticos, em outras estruturas, até mesmo para vocês calcularem os esforços em barras de treliça, isso vai dar diferença. Então, ou mantém pro sentido adotado e deixa o negativo, ou inverte, mas aí retira o sinal, ok? Vamos agora para o terceiro exemplo de carga pontual. Nós temos aqui dois apoios, um simples e um fixo. Então, uma reação de apoio, que é o VA aqui no simples, e duas reações de apoio no VB e no HB. O HB aqui está igual a zero porque eu não tenho carga na horizontal solicitando essa viga. Então, na hora que eu fizer a somatória de forças na horizontal igual a zero, o HB vai ser igual a zero. Essa viga está sendo solicitada por duas cargas verticais de 5 e 10 quilonewtons, né, na vertical. Então, essa vai ser a consideração, né, mais as reações de apoio. Então, para fazer a reação de apoio, eu vou aplicar as condições de equilíbrio e vou fazer, como vou começar, né, porque é mais fácil, porque a gente já consegue achar um dos valores pela somatória de momento.
Então, vou fazer somatória de momentos ou no ponto A ou no ponto B. No ponto B, é mais fácil nesse caso aqui. Por quê? Porque eu já sei, é um único ponto aqui, o 10 vezes o 4 vai ser o quê? No sentido anti-horário, então vai ser positivo. O 5 vezes toda essa distância, 4 mais 2,5 mais 2, também vai ser positivo. E o VA vai ser no sentido horário, que vai ser o quê? Negativo, vezes 6,5 aqui, né? 2,5 mais 4. Então, é mais fácil de considerar. Mas vamos fazer no ponto A, para que vocês saibam também fazer a consideração quando está no meio aqui da viga. Então, vamos fazer aqui a somatória de momento no ponto A igual a 0, anti-horário como sendo positivo. Então, aqui nesse caso aqui, olha só, eu tenho o ponto de giro aqui, que é o ponto A, e eu tenho 5 tendendo a fazer esse ponto girar. Qual que é a distância da força até o ponto de giro? 2 metros. E qual que é o sentido? Anti-horário, então ele é positivo. Qual que é a distância agora do 10 até o ponto de giro? 2,5. E no caso aqui está girando no sentido horário, então ele é negativo. Enquanto que o VB está aqui na ponta, né, em relação ao ponto A, vai ser no sentido anti-horário e a distância vai ser 4 mais 2,5, porque a distância sempre da força até o ponto de giro. Então, no caso aqui do VB, é tudo isso aqui, que no caso é 6,5. Então, vamos escrever isso. Então, nós temos o 5 vezes 2 metros, né, que é a distância. Temos o 10, que é negativo, tá no sentido horário, vezes 2,5, que é até o ponto de giro, e mais o VB, vezes 6,5, que é a distância até o ponto A. Tudo isso igual a 0. Então, isolando o VB, eu vou ter menos 25, vou passar para o outro lado, mais 25 menos o 10 ali do 5 vezes 2, tudo isso dividido por 6,5. Então, o VB vai ser igual a 15 dividido por 6,5, que vai dar 2,307, ou arredondando 308, quilonewton. Então, aproximadamente este valor. Então, 15 dividido por 6,5, 2,307 ou 308. Então, somatória de forças na vertical igual a 0, considerando para cima como sendo positivo, o que eu vou ter? O VA mais o VB, que no caso ali, a gente já sabe o valor, 2,307. Menos o 10 e menos o 5. Igual a 0. Então, o VA vai ser igual a 15 menos 2,307. VA vai ser igual a 15 menos 2,307, 12,693 quilonewton. Encontrei, então, as duas reações de apoio desta viga. Agora, antes de continuarmos a calcular as reações de apoio, que nós vamos entrar na parte em que as reações de apoio são de cargas distribuídas, nós temos que saber calcular, encontrar as forças resultantes das cargas distribuídas para conseguir fazer
o momento de uma força, né, que a gente vai considerar essa força resultante, que vai ali, digamos que, substituir essa carga distribuída para conseguir fazer os cálculos da reação de apoio. Então, é importante que vocês saibam que existem, igual nós vimos na unidade 1, as cargas distribuídas constantes, que ela tem valor uniforme, que a gente chama de carga retangular. Então, ela tem valor uniforme, então, ao longo ali da linha de atuação que ela está, ela tem o mesmo valor. E eu também tenho a carga distribuída variável, que ela pode ser, por exemplo, uma carga triangular ou uma carga trapezoidal. Então, que é o valor dessa carga, ela varia ao longo da sua linha de ação. Então, não é o mesmo valor, não é uniforme. E por isso que aqui, então, a gente conhece como carga retangular e carga triangular. E como que eu faço caso tenha uma carga distribuída em cima de um elemento estrutural para calcular a reação de apoio? Por quê? Porque eu vou precisar da somatória de momentos e da somatória de forças. Como que eu vou considerar? Eu vou achar a minha força resultante. Essa força resultante, então, ela vai substituir essa carga distribuída e vai fazer com que nós conseguimos calcular as reações de apoio. Então, para carga constante, então, para carga retangular, essa força resultante, ela está sempre no meio, tá? Então, aqui é L, então está no meio, L sobre 2 e L sobre 2. Ela sempre está no meio. Por que que ela está no meio? Porque a força resultante, ela sempre está aplicada na linha do centroide, tá? Que é o centro geométrico da minha figura, né? Da minha carga. A gente vai falar, né, entender sobre o centroide no final dessa videoaula, tá? Mas, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. O centroide do retângulo, aqui no caso, é o centro geométrico. O retângulo tem duas linhas de simetria, dois eixos de simetria, ele vai estar ali exatamente por isso que está no meio. Então, sempre, carga retangular, a força resultante está no meio. E qual é o valor dessa carga? É sempre a força que está acontecendo aqui, no caso aqui, né? E vezes a distância. Então, é sempre força vezes a distância. Nós podemos falar também que seria a área dessa figura, né? Então, essa força resultante aqui, então, a força resultante, ela é igual à área. Como que ficaria aqui? O valor da carga Q vezes o L. Então, vamos supor, se essa carga aqui, ela é de 10 quilonewtons por metro, isso significa que ela tem 10 quilonewtons a cada metro, e essa distância aqui é 4 metros, como que ficaria? A minha força resultante aqui nesse caso seria 10 vezes 4. Então, seria 40, no caso aqui, quilonewton, né? Porque eu tenho quilonewton dividido por metro vezes metro, corta os metros, sobra quilonewton. Então, a minha força resultante é sempre, então, a área, tá? Entendam isso. Aqui, no caso da carga triangular, a força resultante, ela está aplicada também, né, no posicionamento do centroide, mas no caso aqui, por ser um triângulo retângulo, ele fica a 1/3 do lado maior. Então, aqui, esse triângulo retângulo, ele inicia nessa ponta e ele termina do lado maior aqui, que é o maior valor da carga Q aqui, nesse caso. Então, ele sempre está a 1/3 do lado maior, por isso que não é aqui. Então, da carga triangular, a força está sempre no ponto que está a 1/3 do lado maior. Então, por isso que aqui tudo é L e aqui é L sobre 3, porque é 1/3 de L, tá? Então, divide aí a distância por 3, então, obviamente, o restante aqui é 2/3 da distância. E qual que é o valor da força resultante? A força resultante também é a área. Qual que é a área do meu triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui no caso, Q vezes L dividido por 2. Ou L vezes Q dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, aqui no caso, se eu tivesse 10 quilonewtons por metro, que não é constante, né? E aqui 4 metros, como que ficaria? Ficaria
10. Opa. Vezes 4 dividido por 2. Então, seria 20 quilonewtons a força resultante, exatamente a 1/3 do lado maior. Então, sempre aí, guardem como área, que é mais fácil, e sempre essa distância aqui da retangular no meio e da triangular a 1/3 do lado maior. Agora sim, sabendo calcular a força resultante, nós conseguimos calcular as reações de apoio com o carregamento distribuído. Então, aqui nós temos uma viga, que tem um vão entre os apoios de 4 metros e um balanço de 1 metro, que a gente fala que esse restante aqui, como se fosse um beiral, por exemplo, assim, a gente chama isso de balanço, né, nas vigas. Está sendo solicitada por uma carga distribuída de 10 quilonewtons por metro e uma pontual, né, na ponta aqui do balanço, de 10 quilonewtons. Eu tenho um apoio simples e um apoio fixo. Então, no caso aqui, eu tenho uma reação de apoio que é o VA, o VB e o HB. O HB vai ser igual a 0, porque eu não tenho solicitação na horizontal. E como que vai ficar a minha força resultante? A minha força resultante, ela sempre está no meio da minha carga. Qual que é a minha carga? Minha carga distribuída está desde o ponto A até o ponto C, digamos aqui, até o final da viga. E tudo isso aqui tem quanto? 5 metros. Se tudo tem 5 metros, a minha força está no meio. Então, ela está a 2,5 e a 2,5 do final da minha viga. E ela, qual que é o valor dela? Da área. Se eu tenho 10 quilonewtons por metro em 5 metros, a minha força resultante é de 50 quilonewtons. Agora, com a minha força resultante, eu consigo calcular a reação de apoio. Eu poderia redesenhar essa viga e colocar somente a força resultante, a força de 10 e calcular as reações de apoio. Pensa assim, que essa força resultante ela é uma força imaginária que vai substituir esse carregamento distribuído para que vocês consigam calcular as reações de apoio, tá? E somente para calcular a reação de apoio, porque na verdade a carga ela é distribuída, é somente para a gente conseguir calcular. Então agora eu vou fazer a somatória de momentos ou no ponto A ou no ponto B igual a 0. É mais fácil fazer no ponto A, porque daí a gente já sabe que a distância da força resultante é 2,5, porque tudo tem 5 e a força resultante está no meio da carga, tá? Por isso que a gente está olhando os 5 metros e não 4. Então, sempre da carga. Isso confunde muito e faz vocês errarem às vezes, né? Por conta dessa distância, mas a distância é a da carga. Se eu fosse fazer a somatória no ponto B, o que eu teria que fazer a consideração? Que aqui é 1,5, né? Porque se aqui tudo é 2,5 e aqui é 1, aqui é 1,5. Então, a distância dessa carga da força resultante até o ponto B, na verdade, é 1,5, tá? Não é 2,5 aqui no caso. Então, tem que sempre fazer essas considerações de distância. Mas vamos fazer aqui no ponto A, que vai ficar mais fácil dessa vez. Então, vamos fazer a somatória de momentos. Considerando o ponto A como sendo o ponto de giro, anti-horário como sendo positivo. Então, o que eu tenho? A força resultante da carga distribuída, girando no sentido horário, o 10 lá na ponta, também no sentido horário, e o VB no sentido positivo, né? Anti-horário. Qual é a distância do VB até o ponto A? Se tudo isso aqui é 2,5, esse pedacinho aqui é 1,5, né? Tirou 1 aqui, ficou 1,5. Então, a distância do VB até o VA é 2,5 mais 1,5, que na verdade é os 4, né? Que a gente já tinha aqui da viga. Ok. Então, enxergaram aqui que se a gente fosse fazer no ponto B, era 1,5 ali que a gente iria precisar. Mas tá, a gente já tinha o 4 ali, dá na mesma. Vai dar na mesma, né? 2,5 mais 1,5 é 4. Então, eu vou ter VB vezes 4, ele é positivo, tá anti-horário, menos a força resultante, que no caso é 50,
vezes 2,5 menos o 10 vezes 5, né, no caso. Que é tudo, toda a viga. Vamos conferir se é somente isso? Força resultante, que é do carregamento distribuído, o 10 e o VB, isso mesmo, tenho 3 considerações, igual a 0. Então, isolando o VB, vai ficar 50 vezes 2,5, 125 negativo, passa para o outro lado positivo, 125, 50 aqui, negativo, passa para o outro lado positivo, então 125 mais 50, tudo isso dividido por 4, passo 4 dividindo aqui. Então, vai ficar 175 dividido por 4. 175 dividido por 4 vai ser igual a 43,75 quilonewtons. Achamos, então, o VB. Como que eu faço agora para achar o VA? Ou poderia fazer a somatória de momentos no VB, no ponto B, igual a 0. Ou posso fazer a somatória de forças na vertical igual a 0, considerando para cima como sendo positivo. Então, o que eu vou ter? O VA mais 43,75, que é o VB, menos o 10 e menos o 50, que é a minha força resultante. Então, eu vou ficar com 43,75 menos 60, vai ficar menos 16,25 desse lado, passa para o outro lado, VA vai ser igual a 16,25 quilonewtons. No caso aqui, ambos positivos, os sentidos adotados estão corretos. Vamos agora, então, para o quinto exemplo desta videoaula. Neste exemplo, nós temos uma carga distribuída e uma carga pontual inclinada. Mas como assim, né, essa carga inclinada? Nós não temos somatória de forças inclinadas igual a 0. No plano, a gente tem a somatória de forças na vertical, na horizontal e a somatória de momentos. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor essa força inclinada. E como fazemos isso? Igualzinho nós estudamos na unidade 1. Existem várias formas, na verdade, da gente decompor uma força. Mas nesse caso aqui, a gente pode aplicar as relações de seno, cosseno e tangente, né? No caso, a gente usa mais o seno e o cosseno, e forma um triângulo retângulo. Então, aqui no caso, eu gostaria de descobrir, né, a vertical aqui, que seria a força em Y, e a horizontal, que seria a força em X. Repare que a força inclinada está apontando, né, aqui para baixo, então as minhas resultantes também têm que estar apontando para esse mesmo ponto, né? Porque se eu for, por exemplo, empurrar esse objeto para cá, ele vai deslocar para a esquerda, né, na horizontal, e vai deslocar para baixo. Então, por isso que tem que estar no mesmo ponto ali de ação, né, de atuação dessa força, tá? Então, eu vou formar o quê? O meu triângulo retângulo. A hipotenusa é o meu 10 quilonewtons, o meu cateto oposto ao ângulo de 60 é o FY, e o cateto adjacente é o FX. Aplicando seno e cosseno, o que eu vou ter? Vou ter, se eu aplicar, qual é a relação trigonométrica do cateto oposto? Então, esse aqui, ó, é o cateto oposto. É o seno, né? Então, se eu aplicar seno de 60 vai ser igual a FY dividido pela hipotenusa, que é 10. Multiplicando cruzado, vou ter que o FY é 10 seno de 60, que vai me dar 8,66. A mesma coisa, eu vou aplicar, por exemplo, o cosseno de 60, que o θ ali é só uma representação, mas aqui é o 60 graus. Que é o quê? O cateto adjacente, que é o quê? O FX, pela hipotenusa, que é o 10. Multiplica cruzado, acha o FX vai ser igual a 10 vezes cosseno de 60. E quanto é 10 cosseno de 60? 5 quilonewtons. Então, tá.
Fazendo aqui, então, né, a representação ó, do VA, do VD e do HD, né, porque eu tenho um apoio simples e um apoio fixo. Então, aqui eu vou ter duas reações de apoio. Por que que aqui eu já coloquei o HD para a direita, né? Porque eu já sei que eu tenho uma força de 5 kN para a esquerda, então o sentido correto vai ser esse aqui. Então, eu já sei que ele vai me dar positivo, né? Olhando aqui a minha viga. Se eu tivesse adotado para cá, não teria problema nenhum, só que daí o resultado seria negativo. Então, aqui é a nossa viga depois de decompor. Então, depois de fazer a decomposição, tem que fazer a decomposição, a gente vai conseguir aplicar as condições de equilíbrio e vai conseguir calcular o VA, o VD e o HD. Só que eu tenho o quê? Uma carga distribuída retangular. Então, a força resultante está bem no meio e é o valor da área. Essa carga, ela é de 20 kN a cada metro e eu tenho 4 metros. Então, fazendo a área, 20 vezes 4, 80. Então, 80 kN é a nossa força resultante, que está exatamente no meio. Então, fazendo a somatória de momentos, ou no ponto A ou no ponto D, aqui no caso a gente chamou de D, vamos fazer aqui no ponto A, igual a 0, anti-horário, como sendo positivo, o que que eu vou ter? O VD, né, positivo, então VD vezes, qual a distância do VD até o A? 2 mais 2, que é 4, mais 4, 8, então VD vezes 8, menos, por que menos? O 8,66, ele está girando no sentido horário, então é negativo. 8,66 vezes 6, né? Que é o ponto aqui, ó, de atuação do 8 até o VA. Então, vezes 6. Menos a força resultante, que é 80, vezes, tá bem no meio da carga, então, vezes 2. O HD não causa, tá na mesma linha de ação, né? Então, a distância aqui perpendicular é 0 e o 5 também é a mesma coisa. Então, tudo isso igual a 0. Conferindo o VD, o 866 e o 80 aqui da força resultante da carga retangular. Ok. Isolando aí o VD, eu vou ter 8,66 vezes 6 vai dar 51,96, negativo. Vou passar para o outro lado. 51,96 positivo, mais 160 do 80 vezes 2. Tudo isso dividido por 8. Então, o VD vai ser igual a 26. Opa. ,495 quilonewtons. Achei meu valor de VD. Como que eu acho, então, agora o meu valor de VA? Somatória de forças na vertical igual a 0, considerando para cima como sendo positivo. O que que eu tenho? O VA mais o VD, que já saiu o valor, que é 26.495, menos o 80, que está para baixo, né? Então, menos o 8,66, que também está para baixo, que é o contrário do que a gente adotou como positivo, igual a 0. Então, o que que eu vou ter? Vou passar para o outro lado, né? Esse vai ficar negativo e esses dois positivos. Então, vai ficar VA é igual a 86, não. 88,66 positivo, menos 26.495. Então, VA vai ser igual a 88,66 menos 26.495. 62,36.
165 quilonewtons. Pode usar sempre 3 casas decimais, que fica bom ali para as reações de apoio e depois também para os cálculos que vocês vão continuar. No caso, então, fazendo a somatória de forças na horizontal igual a 0, considerando para a direita como sendo positivo, o que eu vou ter? HD, que está positivo, menos o 5, que está ao contrário do que a gente adotou como positivo, passa para o outro lado, o HD vai ser igual a 5 quilonewtons. Encontramos, então, as 3 reações de apoio. Então, aqui, ó, conferindo, né, o VA 62.165, o VD 26.495 e o HB igual a 5, né, que no caso aí tá para a direita. Então, a gente já adotou para o sentido correto, ele deu positivo. Então, tudo certo. Agora, então, vamos para o 6º exemplo, né, e último exemplo de reação de apoio desta aula. É importante que vocês prestem atenção nesse exemplo, porque ele tem um apoio do 3º gênero, que é um apoio que é o quê? O engaste. Então, ele tem como reação um momento. Então, além da reação de o VA, o HA, que são as 2 reações de translação, da vertical e da horizontal, eu vou ter um momento como reação. Então, eu também vou ter aqui o MA, que é um momento aplicado como reação, né, para que isso aqui tudo se equilibre. Então, eu só tenho um apoio, 3, que é do 3º gênero, 3 equações. E se vocês repararem, eu tenho 3 condições de equilíbrio, né, que são a somatória de força na vertical, na horizontal e o momento. Então, dá para encontrar as 3. E consigo, então, resolver essa viga, que está sendo solicitada por uma carga distribuída de 18 kN por metro, uma carga pontual de 30 e uma carga horizontal de 1 kN. Tá, então como que eu tenho que fazer? Achar a força resultante, né, da carga distribuída retangular. Como que vai ficar? Se o meu vão dessa viga é 7,5, né, que é o balanço, na verdade, 7,5 aqui dessa viga, e a minha carga é 18 kN por metro, a minha carga resultante é 18 vezes 7,5, que vai dar 135 kN, exatamente no meio. Então, no meio é 3,75. Tá, como que eu vou, então, calcular a reação de apoio de momento? Como que eu vou calcular esse momento aqui, esse MA? Eu vou calcular ele aplicando a somatória de momentos. Então, olha só, se eu colocar a somatória de momentos no ponto A igual a 0, tem que sempre ser no ponto do engaste para que a gente consiga desconsiderar o VA aqui, né? Porque o VA daí não vai causar momento, o HA já não iria mesmo, porque também tá no mesmo ponto. Tá. O que eu tenho causando momento no ponto A? Eu tenho o próprio MA, que ele é aplicado, mas igual eu falei para vocês, aqui não tem MA vezes distância, porque ele já é um momento. O momento de uma força é força vezes distância quando a força causa o momento, mas aqui ele já é uma reação de momento. Então, aqui no caso, é só eu fazer o quê? Considerar MA. Não preciso fazer vezes distância. Aqui no caso, eu estou considerando anti-horário como sendo positivo. E eu considerei aqui a minha convenção, né? Eu adotei aqui ele no sentido horário. Então, ele é o quê? Negativo, tá? Ok, poderia ter adotado anti-horário, ao contrário dali? Poderia, mas eu gosto de adotar igual a convenção que a gente vai adotar para os esforços solicitantes. Que vocês vão ver que quando passo uma seção imaginária, eu tenho essa convenção aqui, que é quando traciona as fibras de baixo de um elemento estrutural positivo. Então, nesse caso aqui, eu prefiro, né, adotar para o engaste o sentido horário, a não ser que o engaste tivesse invertido, tivesse desse lado. Aí eu adotaria o sentido anti-horário, porque eu acho que confunde menos no conteúdo seguinte, tá? Mas nada impede, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, mas acredito que confunda menos depois. Então, aqui adotei esse momento no sentido horário para o engaste aqui desse lado esquerdo.
E aí agora eu vou ver as forças que estão causando o momento. O que está causando o momento? A força resultante, que também está para o sentido horário, então é negativa, né? Então menos 135 vezes 3,75, né? Que é a metade ali do vão, que é onde está aplicada a força resultante. Tenho o 30, né? Aqui na ponta também negativo 30, isso, 30. 30 vezes 7,5 igual a zero. O 1 não causa, o HA não causa, então acabamos aqui a nossa consideração. Então, o que que eu vou ficar? Vou ficar que menos MA vai ser igual a 30 vezes 7,5, que vai ficar 225, mais 135 vezes 3,75. Vai ficar 731,25. Mas reparem que aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Só que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar tudo por menos 1 para realmente encontrar o valor de MA. Então, eu vou ficar aqui MA é igual a menos 731,25 quilonewtons por metro. Por quê? Força vezes a distância, né? É o momento. Então, essa aqui é a unidade de momento, sempre quilonewtons por metro. Ou a unidade de forças vezes a unidade de distância. Aqui deu negativo. Isso significa que esse momento, na verdade, está anti-horário. Faz sentido esse momento estar anti-horário? Na verdade, faz. Prestem atenção aqui, ó. Eu tenho aqui uma viga que está engastada aqui. Essas cargas aqui estão todas aqui, vindo, né, solicitando de cima para baixo. Então, esse elemento está tendendo a girar o quê? No sentido horário. O que a minha mão tem que fazer para que isso se mantenha em equilíbrio? Fazer uma força no sentido anti-horário. Então, se eu tivesse adotado no anti-horário, ele daria positivo, estaria no sentido correto. Mas depois, para continuação, para vocês desenharem os diagramas, acharem os esforços solicitantes, é interessante que ele fique negativo, para que vocês consigam entender melhor. Então, assim, adotem, né, essa convenção, mesmo deixando negativo, que depois auxilia vocês para a continuação do conteúdo. Mas não tem problema, se adotar o contrário, não vai estar errado. Ok, achamos então a primeira reação de apoio, que é a reação de momento. Mas agora falta ainda o VA e o HA. Como que eu calculo o restante? Aplicando somatória de forças na vertical, poderia fazer na horizontal também, igual a zero aqui primeiro. Vamos fazer da vertical. O que eu tenho de forças aí na vertical? De força eu tenho o VA para cima, positivo, menos o 135 da resultante, menos o 30 e acabou. Então, o VA vai ser igual a 165 positivo. Passa para o outro lado, né? Aqui eu não considero momento porque eu estou fazendo somatória de forças e não somatória de momento. E agora, para achar o HA, vou fazer somatória de forças na horizontal igual a zero, para a direita como sendo positivo. E daí o que eu tenho? O HA para a direita e o 1 para a esquerda. Então, menos o 1 aqui, igual a zero. Então, o HA vai ser igual a 1 quilonewton. Vou arrumar o H. 1 quilonewton. Então, significa que eu adotei para o sentido correto. Faz sentido? Se eu estou empurrando esse elemento para lá, para que ele fique em equilíbrio, eu tenho que empurrar para cá. Então, encontramos aqui as nossas 3 reações. Lembrando que aqui é a reação de momento, tá? Então, aqui, o 1 para a direita, ok, 165 kN do VA, e o MA 731,25 anti-horário. Como a gente adotou ele horário, ele deu negativo aqui, mas está correto. Só o sentido, né, que ele está indicando ali, que é o sentido contrário. Bom,
Dando continuidade aos conteúdos desta unidade, nós temos que as forças resultantes estão exatamente no centroide da figura. Mas onde é o centroide? O que é o centroide? Então, vamos entrar aqui, né, para que vocês saibam mais e conheçam sobre o centroide dessas figuras. O centroide, em geometria, né, ele é associado a uma forma geométrica também conhecida como centro geométrico, ou seja, ele é o centro ali em que todas as geometrias ali ficam uniformes em torno dele. Então, ó, no caso, se a forma, né, se a configuração dessa figura, ela tenha eixos de simetria, ele vai estar no encontro desses eixos de simetria. Então, aqui no caso, ó, eu tenho um círculo que tem 2 eixos de simetria, ele está no encontro. O quadrado, o retângulo, ele vai ter também 2 eixos de simetria, significa que um lado da figura é exatamente igual ao outro lado, né? Então, é o eixo de simetria, que significa que eles são simétricos. Quando tiver, o centroide é sempre no encontro desses 2 eixos de simetria. Quando não tiver eixos de simetria, ou tiver um único, ele vai estar localizado nesse eixo de simetria, mas a gente vai ter que calcular, né, aonde é que está o centroide nesse outro eixo. Existem tabelas de centroide, tá? Para que vocês possam conhecer o centroide de algumas figuras. Então, tem figuras conhecidas, né, que a gente consegue saber onde é que está o centroide. No caso aqui, por exemplo, de um retângulo, que também se aplica a um quadrado, o centroide, que é o centro geométrico, então, é o centro ali, é o ponto em que toda a geometria, né, está uniforme ali em torno dele. Ele fica localizado a metade da base e na metade da altura. Quando vocês forem olhar essas tabelinhas de centroide, tem que sempre olhar aonde que está o eixo do x e do y na figura. Porque, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, desse círculo, eu tenho o eixo aqui, x e y, tá margeando, né, tá tangenciando aqui a borda inferior desse círculo. E eu posso também ter um caso em que, ó, o x e o y também tá tangenciando na lateral. Repara que aqui ele tá no eixo de simetria, o y, e aqui ele tá tangenciando esse lado esquerdo. Então, essas medidas aqui, ó, vão mudar de consideração, porque, na verdade, eu mudei o eixo. O centroide continua sendo no meio, mas eu mudei o eixo ali, né, de x e do y. Então, a consideração de distância para você encontrar esse centroide vai mudar, porque mudou, né, o eixo. Então, sempre vocês vão ver essas tabelinhas, reparem que, na verdade, ela é um gráfico, em que aqui é o x e aqui é o y. Então, ele vai te dar um valorzinho de x, para que você venha aqui, né, então aqui tem o 0, 1, o 2, o 3, né, vai te dar um valor aqui de x que você vai subir, vai te dar um valor de y, geralmente tem x barra, y barra, que vai te dar aqui que você vai vir aqui e vai encontrar o centroide da figura. Então, é isso que está fazendo aqui. Está te dando o tanto que você tem que deslocar em x para achar o ponto, o tanto que você tem que deslocar em y para achar o ponto, né, do centroide. Então, aqui, na metade da base, na metade da altura. Aqui, nesse caso, ele deu 0 no x, porque está iniciando aqui, ó. Aqui é o 0, né? Então, no x realmente está aqui no 0. E em y, ele vai ter que subir um valor, né, que é o valor do raio, né, ou metade do diâmetro. E aqui no caso, né, do triângulo retângulo, eu tenho que o centroide, ele tá 1/3 do lado maior em x e 1/3 do lado maior em y. Lembra lá que a gente na carga triangular usava 1/3 do lado maior? Exatamente por isso. Aqui nesse caso, né, também é um círculo, essa circunferência aqui não mudou, só mudou o eixo, né? Então, aqui nesse caso, eu teria que andar em y para achar o centroide diâmetro sobre 2, ou o raio, e teria que andar em x também diâmetro sobre 2, ou o raio, para conseguir desenhar o centroide. Então, repara que, na verdade, o centroide aqui dos dois são iguais. A diferença é que aqui eu tive que andar só em y, porque já estava aqui o eixo de simetria no 0 do x, né? E aqui eu tive que andar tanto em y quanto em x para achar o centroide. Tá, então, vocês sabem que de algumas figuras o centroide ele é conhecido, tabelado, né?
Mas tem algumas figuras em que o centroide, às vezes, não necessariamente está dentro da figura. Ele pode estar no vazio da figura, ou pode estar fora da figura. Ele é um ponto ali, né, que a geometria ao redor dele, né, toda a questão geométrica tem que estar uniforme ao redor dele, mas não necessariamente ele tem que estar dentro da figura. Como que nós encontramos o centroide de figuras, então, que não são tão conhecidas? Que são importantes, na verdade, porque depois vocês vão aprender a calcular o momento de inércia, que é uma propriedade que tem importância para a resistência dos elementos estruturais, que vocês vão precisar saber aonde é que está o centroide, onde é que é o centroide, para vocês conseguirem calcular o momento de inércia. Então, tem muitas vigas, né, pilares, que a seção não necessariamente é retangular ou circular. Muitas vezes tem seção I, seção C. Então, vocês têm que também aprender, né, a calcular o centroide dessas figuras que não são conhecidas. Como que nós fazemos, então? Nós conhecemos o centroide de algumas figuras. Então, no caso, sabemos, por exemplo, o centroide de um retângulo. Então, nós vamos dividir essas figuras que não são conhecidas em figuras conhecidas. Então, no caso aqui, eu poderia dividir essa figura em 3 retângulos. O retângulo 1, o retângulo 2 e o retângulo 3. Mas reparem, eu sempre tenho que ter o eixo X e Y como referência em algum determinado. Eu acho sempre mais fácil colocar margeando a figura, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y e tenho o centroide de cada uma dessas figuras conhecidas. Tá, e aí o que eu faço agora? Eu vou achar os valores desse centroide e fazer a média, tá? Para conseguir achar o centroide dessa figura toda. Vamos com calma, então. Então, aqui no caso, para fazer a média, eu acho mais fácil montar essa tabelinha. O que é essa tabelinha? Essa tabelinha, vocês sempre vão usar essa configuração de tabela. Sempre vão achar, então, o x barra, né? A distância em x que vocês têm que achar para achar o centroide. A distância em y para achar a área da figura. E aí, depois o x vezes a área, depois o y vezes a área, que aí a gente vai usar a somatória disso tudo para jogar na fórmula. Tá. Então, vamos lá. Dividir aqui no meu retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. Tá. Vou achar agora o centroide de cada uma dessas figuras conhecidas. Então, vou vir aqui na figura 1 e vou ver o tanto que ele andou em x para conseguir achar esse ponto. Quanto que andou? Eu sei que o centroide do retângulo está na metade da base. Então, a metade aqui, se tudo isso aqui é 40, a metade é 20. Então, o retângulo 1, que é a figura que eu dividi, né? Eu tive que andar 20 para achar o meu x. E quanto que eu tive que andar em y para achar o meu centroide? Tá na metade também, né, ó. Então, vou ter que andar o quê? 10. Então, vou ter que andar 20 e andar 10. Coloquei aqui na minha figurinha. Quanto que é a área? A área dessa minha figura toda é 20 vezes 40, vai dar 800. E aí, eu fazendo 20 vezes 800, vai me dar 16.000. 10 vezes 800, 8.000. Ok. Isso foi o centroide de uma das figuras conhecidas que eu dividi. O centroide da figura 2, quanto que eu tenho que andar em x, né? Primeiro, que eu coloquei o x ali primeiro. Quanto que eu tenho que andar em x? Na metade, né? A gente não viu que está na metade aqui, ó, base sobre 2? Qual que é essa distância aqui? Essa distância aqui é 10. Então, a metade é o quê? 5. E em y? Em y, eu sei que está na metade da altura. Essa altura aqui é 30. Então, pensem assim, ó. Isso tudo aqui é 30. Só que, qual que é essa distância aqui, ó? 15, né? Porque é a metade. Só que, o que eu quero aqui é o tanto que eu vou andar em y para conseguir desenhar esse ponto. O y, ele começa aqui embaixo. Então, o tanto que eu tenho que andar em y é tudo isso aqui. Um erro muito comum é vocês virem aqui em y e colocar 15. Não é 15. 15 a gente tá achando a distância aqui, né? Ele tá em 15 se o eixo estivesse começando aqui.
mas o eixo não está começando aqui, ele está começando aqui embaixo. Então, eu tenho que considerar daqui até lá em cima. Então, é 20 mais 15, por isso que é 35. E aí, então, eu tenho a área. Qual vai ser a área? 10 vezes 30, 300. X vezes a área. Então, 5 vezes 300, 1.500. 35 vezes 300, 10.500. Encontrei, então, mais um retângulo. E o terceiro retângulo, que é esse aqui de cima, quanto que eu tenho que andar em X? Metade da minha base, que é quanto? 20. Então, retângulo 3, vou andar aqui 20, né, que é essa distância. E qual que é a minha distância em Y? Eu sei que o centroide está na metade de 10, então eu sei que essa distância aqui é 5, mas não é 5 que eu vou colocar aqui. Por que não? Porque eu preciso de toda a minha distância da onde está o meu eixo. Então, é 5 mais 30 mais 20. Então, no caso, 55. A área, 10 vezes 40, então 400. E aí, agora eu vou fazer x barra vezes a área, y barra vezes a área, 8.000, 2.500. E vou fazer a somatória de tudo isso. Somatória da área, somatória de x barra vezes a área e somatória de y barra vezes a área. E temos a formulinha para achar o x barra e o y barra da figura como um todo, fazendo a média, né, do centroide dessas figuras conhecidas. Tá, então o que eu teria que fazer? Teria que fazer a somatória do x barra vezes, que é o x, né, o tanto que você andou em x para achar o centroide de cada figura, vezes a área de cada figura. Então, a somatória de tudo isso, dividido pela somatória da área, que é isso que a gente está fazendo na tabelinha. Somatória de todos os x barra vezes a área, pela área, e depois eu vou ter a somatória do y barra vezes a área, dividido pela somatória de todas as áreas. Ok, então fazendo tudo isso, né, estou substituindo aqui na fórmula, eu vou achar 17 milímetros por x barra e 27 milímetros por y barra. Mas o que é isso? Isso, agora, com essas duas coordenadas, eu consigo desenhar o centroide da minha figura toda. Então, eu vou vir aqui no x e andar 17. Então, eu tenho 40 aqui, vai estar um pouquinho antes da metade. E vou vir no y e andar 27. E vou desenhar o meu centroide. Olha só. Então, eu venho aqui e ando 17 milímetros. Então, aqui, 17 milímetros. E o y eu vou andar o quê? 27 milímetros. Então, aqui é o centroide, que é o CG, que a gente fala, dessa figura toda. A gente achou os centroides de cada uma das figuras conhecidas, considerando esse eixo aqui, x e y, margeando essa figura, fez a média e conseguiu encontrar o centroide da figura toda, tá? Ah, e se eu não quisesse fazer a tabelinha? Não tem problema. Como que você ia fazer? Jogar cada um por cada um. E fazer e jogar na fórmula. Ia dar na mesma. Você ia achar a distância em x para essa figura 1, a área da figura 1, a distância em x para essa figura 2, a área dela, a distância da figura x para essa área 3 e a área dela, e fazer a consideração. Que aqui é a mesma coisa, ó, a distância vezes a área, distância vezes a área, distância vezes a área. Se vocês compararem com a tabelinha, vai dar na mesma coisa, vai dar na mesma. E aqui, dividido pela área dessas figuras. A mesma coisa em y. Acha as distâncias, faz vezes cada uma das áreas, divide pela somatória da área e acha o valor, né, que você andaria e acharia o centroide da figura como um todo. Agora, vamos para o último tema desta videoaula, que é a estaticidade das estruturas. Como vocês podem perceber, ao longo desta videoaula, nós fizemos alguns exemplos que têm sempre um apoio simples e um apoio fixo. No total, né, então, são 3 reações de apoio, porque nós temos 3 condições de equilíbrio, que dão 3 equações que, então, nós conseguimos, com 3 incógnitas e 3 equações, resolver o problema. Mas tem algumas condições em que nós ficamos com menos reações ou temos, então, mais reações de apoio e as condições de equilíbrio continuam sendo 3, né, condições de equilíbrio. Então, vamos analisar aqui algumas dessas situações.
As estruturas podem ser classificadas em 3 tipos de acordo com a sua estaticidade. São as estruturas hipostáticas. O que é isso? Não possuem apoios suficientes para garantir a estabilidade. Então, digamos que a estrutura ela fica instável. No caso aqui, por exemplo, se eu apoiar um elemento somente por baixo, em 2 apoios, eu vou poder fazer o quê? Empurrar esse elemento. Então, aqui no caso, eu tenho 2 apoios simples, uma barra com 2 apoios simples. Se eu aplicar uma força aqui na horizontal, ela vai se movimentar. Então, na verdade, ela não é estável, ela é instável. Ela tem 2 reações de apoio e permite o deslocamento na horizontal. Então, 2 reações de apoio, ela é hipostática. Então, ela não é estável, tá? Que a gente fala que ela é isostática, que é o caso dos exemplos que nós fizemos anteriormente nessa disciplina, nesta videoaula. Esse exemplo aqui também é um exemplo de uma estrutura hipostática. Então, eu tenho um apoio aqui, no caso ele é um apoio simples, né, que se eu soltar aqui eu não vou conseguir, então eu vou colocar como se fosse um apoio fixo, e não tem nada apoiando aqui. Então, o que vai tender a fazer? Vai tender a rotacionar e a cair. Então, ela também é instável. Então, na verdade, ela tem o número de reações de apoio inferior à quantidade de equações de equilíbrio. Então, nós temos 3 condições de equilíbrio, e aqui eu tenho uma reação de apoio e aqui 2. E também ela é instável, ela não consegue ficar estável. Então, essas estruturas são consideradas hipostáticas de acordo com a classificação da estaticidade das estruturas. Aqui, por exemplo, já tem um exemplo de uma estrutura que também é hipostática, mesmo tendo 3 reações de apoio. O exemplo de estruturas isostáticas são os exemplos que nós fizemos anteriormente, em que elas são fixas, né? Em que elas são estáveis. Então, elas têm sempre 3 reações de apoio. Sendo um apoio simples e um apoio fixo, por exemplo. Aqui nesse caso, vocês poderiam falar, mas ela é isostática, eu tenho 3 condições de equilíbrio e eu tenho 3 reações de apoio. Só que reparem nessa situação, eu tenho aqui um apoio fixo, né? Essa daqui ela pode rotacionar, porque o apoio fixo ele impede o movimento na horizontal e na vertical, mas ele deixa a rotação. E esse outro apoio aqui, ele é simples, tem uma reação de apoio, só que é na horizontal. Na vertical, ele não tem. Se eu tivesse na vertical, isso realmente seria. Se esse apoio tivesse na vertical e essa reação fosse na vertical, aí sim seria isostática. Mas do jeito que está ali, mesmo tendo reação, ele ainda é instável, né? Ele vai cair. Essa estrutura ela não vai se manter em pé, então ela é instável. Então, nesse caso, mesmo tendo 3 reações de apoio, ela não é isostática, ela é hipostática. A isostática seria se ela tivesse o apoio na vertical. E nós temos ainda as estruturas hiperestáticas, em que a quantidade de reações de apoio é maior do que 3, ou seja, tem mais do que 3 reações. Então, por exemplo, uma estrutura que tem vários apoios fixos, né? Então, é uma estrutura que tem mais do que 3 reações de apoio. Então, possuem apoios que garantem a total imobilidade da estrutura. São as que mais acontecem, na verdade, na prática, né? Então, as estruturas, se vocês repararem, elas vão ser hiperestáticas na sua grande maioria. O problema é que o cálculo, né, das estruturas hiperestáticas é muito mais complicado do que o das isostáticas, né? Então, geralmente, né, são cálculos que demandam, né, mais tempo, são contas mais longas, então vocês vão aprender, né, na disciplina ainda o cálculo das estruturas hiperestáticas e vão ver que é mais complicado. O número de reações de apoio é maior, então, né, conforme as equações de equilíbrio, igual eu já comentei, e o dimensionamento é por modelos mais complexos. Aqui é um exemplo de uma estrutura que ela parece ser hiperestática, mas na verdade ela não é. Porque se vocês olhassem só pela quantidade de reações, vocês iam falar que ela era hiperestática, porque ela tem 4 reações na vertical aqui, porque tem apoio simples. Só que essa estrutura aqui, ela ainda consegue mover lateralmente. Se eu aplicar uma força horizontal, ela ainda vai se deslocar. Então, na verdade, ela é hipostática por conta dessa instabilidade. Agora, essa outra estrutura, sim,
Essa aqui, ela é hiperestática. Ela não tem um movimento nem na horizontal, nem na vertical, então ela é estável. E as reações, né, tem 5 reações de apoio, contando com a horizontal. Então, é mais do que as 3, né, das condições de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, ela é realmente uma estrutura hiperestática. Bom, chegamos então ao final dos conteúdos dessa unidade. Deixei aqui a bibliografia utilizada para elaborar essa videoaula. Também vocês podem conferir as bibliografias do livro. Não deixem de conferir as bibliotecas virtuais que vocês têm acesso. Então, vocês conseguem acessar esses livros, a grande maioria deles tem disponível na biblioteca virtual. Também vocês podem vir na biblioteca física retirar, se vocês preferirem. Mas não deixem de acessar as sugestões de leitura, o Saiba Mais. Então, acessem para que vocês consigam